Organelas citoplasmáticas. Puxa a vinheta, Charles Darwin. Fala galera maravilhosa, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no meu canal Biolodúvidas, onde toda semana, terças e quintas-feiras, eu coloco aula para você. Eu posto, disponibilizo aulas para você de biologia, de qualquer assunto dessa disciplina, beleza? Então, hoje eu vou estar falando, comentando, compartilhando com vocês informações de peso sobre citoplasma, sobre organelas citoplasmáticas. E antes de darmos continuidade, eu queria passar para você uma informação bacana. Caso você queira receber um material show de bola, que material é esse? Olha só, eu tenho em PDF o livro de Junqueira e Carneiro, Biologia Molecular e Celular, e também tem um livro de Junqueira e Carneiro, Histologia. Então, caso você queira receber esses dois livros que são muito fodas, principalmente para quem está em ensino superior, tanto Biologia Molecular e Celular, como o de Histologia Geral. Dois livros de Junqueira e Carneiro muito bons. Se caso você queira receber esse livro, você tem duas opções. A primeira é você comentar aqui embaixo o seu e-mail, que eu mando para seu e-mail o arquivo, ou você pode também clicar aqui onde tem aqui embaixo também na descrição, tem apontando o meu blog, você clica e você vai ser direcionado lá para meu blog, lá tem downloads e você baixa esse material. Então assim, é um material que me ajuda bastante, que eu também tenho certeza que vai lhe ajudar bastante. Então, vamos deixar do lenga-lenga, não esquece de curtir essa aula, de compartilhar, de divulgar para seus amigos. Vamos deixar agora do lenga-lenga e vamos dar início aqui a essa aula pipocada sobre organelas citoplasmáticas. Então, vem comigo aprender essa bagaça agora. Beleza, galera? Vem comigo entender essa bagaça aqui. Olha só, existe uma diversidade celular. Isso aí você deve ter em mente. Tem células procariontes, tem células eucariontes vegetais e animais. Essas células compartilham de duas coisas, que todas elas têm: a questão de membrana plasmática e citoplasma. Agora olha para mim. Os citoplasmas dessas estruturas, o que é citoplasma? Olha aqui para onde eu estou apontando. Essa região aqui interna da célula, beleza? Que separa o meio externo do interno, então é a parte interna. Tem a membrana que está separando, então é a parte interna. Então essa parte aqui se chama citoplasma. Então vai ter citoplasma em célula procarionte, vai ter citoplasma em célula eucarionte animal e citoplasma em célula eucarionte vegetal. Mas entenda uma coisa, existe uma diversidade. O citoplasma de uma célula procarionte é um pouco diferente de uma célula eucarionte animal e vegetal. Eu estou colocando aqui a eucarionte vegetal e animal, porque a eucarionte de protozoário, a eucarionte de alga, a eucarionte de fungo também são células que apresentam os seus citoplasmas característicos. Então, às vezes você está lá lendo o livro e você pensa que todas aquelas estruturas citoplasmáticas qualquer célula possui. Olha o dedinho. Não. Os livros, eles tratam de células eucariontes, basicamente animais e vegetais. Então, o seu conhecimento praticamente no ensino médio é sobre citoplasma de célula eucarionte animal e vegetal. Quando a gente dá uma aprofundada maior, aí estudando células eucariontes de fungos, de protozoários, de algas, percebemos aí diversas diferenças, diversas estruturas que são ausentes entre as células eucariontes. E também com relação à célula procarionte, que é uma célula que vai ter um citoplasma basicamente só água. Vai ter ali o seu DNA, vai ter os seus polissomos, que no caso é o seu RNA junto com os seus ribossomos, seu plasmídio e alguns outros grânulos, mas só isso. Então, uma diferença fundamental entre o citoplasma de uma célula procarionte e uma célula eucarionte justamente é a diversidade de estruturas citoplasmáticas. O citoplasma da célula procarionte ele é pobre em estruturas membranosas e o citoplasma das células eucariontes animal e vegetal são ricos em estruturas membranosas.
Só que se liga numa coisa, como eu coloquei aqui, existe uma diversidade celular. Olha aqui essas células eucariontes animais. É uma outra coisa, olha para mim, é uma outra coisa que eu quero que você saiba. Por mais que a sua célula seja uma célula eucarionte animal, beleza, existe também dentro do seu corpo uma diversidade. O citoplasma de uma célula óssea é um pouco diferente do citoplasma de uma célula nervosa. Então, existe também diferenças, não digamos funcionais, mas às vezes existem algumas diferenças estruturais do citoplasma. Vai ter coisa que vai ter numa célula eucarionte animal, numa célula óssea, que é diferente de uma célula nervosa, de uma célula muscular. Ou seja, as estruturas que vão possuir no interior da célula é o que vai caracterizar a função daquela célula. Não esquece disso. As estruturas que irão possuir no citoplasma de uma célula eucarionte animal são estruturas que vão caracterizar a função da célula. E aqui eu coloquei imagens de células humanas. Então as células humanas, nós na condição de animais, também vai ter essa diversidade. A célula epitelial é diferente de uma célula muscular. Diferente em que sentido? Vai existir a presença de algumas estruturas que vai ser ausente numa célula muscular ou ausente numa célula epitelial. Vai depender muito da função que a célula vai exercer. Eu espero que isso tenha ficado claro. Sabe por quê? Olhe para mim. Algumas estruturas modificam o nome. Exemplo, existem estruturas que são chamadas de um nome dentro de uma célula e essa mesma estrutura é chamada de outro nome dentro de outra célula. Aí tem aluno que ele não consegue entender isso e fica boiando, pensando que é duas coisas diferentes. Mas é a mesma coisa. Você vai ver quando eu começar a comentar aqui. Então não esquece disso, existe essa diversidade de citoplasma em diferentes tipos celulares, ok? Então vamos embora. Olha só, a gente vai estar estudando aqui nessa aula o citoplasma básico. Quando eu falo básico, é os nomes básicos. Não espero utilizar nomes específicos, porque eu acredito que não seja tão significante. Mas eu quero que você conheça as estruturas de nomes básicos que estão aqui dentro. E são essas que são importantes. E saber a função delas é muito importante para a sua vida estudantil. Então eu vou estar tratando aqui necessariamente da célula eucarionte animal. Talvez no final da aula eu dê uma pincelada sobre a célula vegetal, mas eu quero me aprofundar aqui falando sobre célula eucarionte animal, ok? Então olha só, uma estrutura básica das células eucariontes animal, no caso é o citoplasma, a membrana e o núcleo. Existe uma coisa que antecede as organelas, existe uma coisa que faz o formato da célula. Então a gente vai começar falando sobre essa estrutura que elabora o formato da célula. Antes de falar das organelas, a gente tem que comentar primeiro as estruturas que formam a célula, que no caso é o citoesqueleto. Citoesqueleto é uma estrutura de microtúbulos presentes no citoplasma de uma célula eucarionte. As células procariontes, elas têm uma ausência de citoesqueleto, então não existe citoesqueleto, pelo menos até agora, com o conhecimento que se tem, não existe citoesqueleto em células procariontes. Você vai encontrar o citoesqueleto em células eucariontes. A função do nosso esqueleto, do nosso corpo, qual é? Movimentação e sustentação. Então, o citoesqueleto celular vai ter também essa função, a função de locomoção e a função de sustentação. Só que o citoesqueleto ele é formado por diversas estruturas que partem a partir dos microtúbulos. Microtúbulos são emaranhados de proteínas chamadas de tubulina. As tubulinas, que são proteínas que vão formar os microtúbulos, elas se agregam e formam estruturas bastante filamentosas, podendo formar o que chamamos de microtúbulos. Olha só uma outra coisa bacana. Esses microtúbulos, eles são formados em regiões específicas nas células chamadas de centrosomos. Os centrosomos é uma região formadora de microtúbulos. Interessante que nas células eucariontes animal, o centrossomo ele fica perto do núcleo e basicamente só vai existir um centrossomo ou alguns centrossomos. Nas células eucariontes vegetais, no caso,
existe uma diversidade de centrossomos que irão formar microtúbulos constantemente, beleza? Olha só, como eu já falei agora há pouco, o microtúbulo ele vai estar dando a sustentação e a forma da célula, mas o microtúbulo ele é importante porque a partir dele surgem estruturas que irão desempenhar outras funções, como por exemplo, a partir dele vão surgir as organelas microtubulares. Olha só, nós temos os centríolos, que nada mais é do que uma agregação, uma especialização dos microtúbulos. Nós temos os flagelos e os cílios, que são estruturas relacionadas à locomoção. Então perceba bem que a partir dos microtúbulos, ele se especializa em formar centríolos, formar flagelos e formar cílios. Talvez você não saiba o que é centríolo, mas você vai saber agora. Centríolo são estruturas que auxiliam o processo de divisão celular. Interessante que a nossa divisão celular ela é cêntrica. Ela é cêntrica porque vai possuir centríolo. A divisão celular de células vegetais ela é acêntrica, ela não vai possuir centríolos. E qual que é a realidade da função do centríolo? O centríolo ele faz a separação dos cromossomos homólogos. Se eu estiver falando de mitose, ele vai estar fazendo a separação de cromossomos homólogos e a separação de cromossomos, como é que chamamos? Homólogos e cromátides irmãs. Enfim, ele vai estar presente tanto na mitose como na meiose, na separação de cromossomos homólogos e na separação de cromátides irmãs, que é essa imagem aqui que está representando. Ou seja, ele faz a separação dos cromossomos lá na fase de metáfase da mitose. Então, prófase, metáfase, ou melhor, anáfase, perdão, viu? H que cometi. A separação dos cromossomos ocorre na fase de anáfase. E essa separação, gente, ela é caracterizada por conta dos centríolos. É ele quem faz essa separação. E um detalhe, os centríolos são organelas que sofrem autoduplicação. Então, sempre que a célula vai se dividir, na fase de intérfase acontece a duplicação dos centríolos. Então, ele se duplica para poder fazer melhor essa função, que é a função de separar os cromossomos. Cílios e flagelos são duas estruturas ligadas à locomoção e à adesão. Os cílios vão estar auxiliando na adesão, faz com que alguns protozoários, algumas bactérias, alguns fungos, eles têm a capacidade de se aderir a superfícies e também tem os flagelos, o próprio espermatozoide ele vai possuir um flagelo que vai estar auxiliando aí no processo de locomoção. Então, cílios e flagelos são estruturas locomotivas, ok? Em se tratando agora de funções mais pauleiras, nós temos os ribossomos. Ribossomos são estruturas fundamentais dentro de uma célula. Eu vou logo falar a função do ribossomo. O ribossomo participa do processo de tradução. Em outras palavras, o ribossomo participa do processo de síntese proteica. De que modo? No processo de tradução, que é quando o RNA mensageiro traz a informação lá para o citoplasma e é o ribossomo que vai ler essa mensagem, vai decodificar essa mensagem. A união do ribossomo com o RNA mensageiro a gente chama de polissomos. Então o citoplasma ele é repleto de polissomos, porque constantemente acontece produção de proteínas. Então o ribossomo é uma organela em que participa do processo de tradução ou participa do processo de síntese proteica. Existem ribossomos livres no citoplasma e existem ribossomos aderidos a uma outra organela, chamada de retículo endoplasmático rugoso. Então vai ter síntese proteica em ribossomos livres e síntese proteica em ribossomos aderidos à membrana do retículo endoplasmático rugoso. Patrick, qual é a diferença? Não é tudo proteína? A diferença consiste na questão de para onde essa proteína vai. Eu vou utilizar o termo geralmente, porque não é padrão. Geralmente, as proteínas sintetizadas em ribossomos livres no citoplasma são proteínas que irão permanecer no citoplasma, irão ajudar a formar algumas organelas e irão ajudar a formar a membrana plasmática. Geralmente, os ribossomos que são produzidos
em, em ribossomos aderidos à membrana do retículo endoplasmático rugoso, essas proteínas que são feitas ali acabam sendo secretadas. São proteínas que vão ser exportadas para fora da célula. Então, existe essa diferençazinha aí bacana, onde eu utilizo o termo geralmente, porque existem várias exceções, entendeu? Mas enfim, ribossomos acabam aí participando do processo de produção de proteínas. Aonde os ribossomos, aonde essas subunidades de ribossomos, elas são produzidas? No nucleolo. Nucleolo é uma região dentro do núcleo da célula. É uma região mais densa, que é rica em RNA, ribossomos e proteínas, que fazem o processo de produção de ribossomos. Então, ribossomos especiais e servem para o processo de síntese proteica. Olha só, já que eu falei de ribossomos, retículo endoplasmático rugoso, uma organela que recebe diversos nomes, granuloso, e também recebe o nome de argastoplasma. Retículo endoplasmático é uma organela formada por uma membrana enorme. Essa membrana ela recobre aqui o núcleo, fica em grande parte do citoplasma, e ela é chamada de rugoso porque existem ribossomos presos em sua membrana. Então eu acabo dando continuidade ao que eu falei agora. Por conta dessa organela possuir ribossomos, então a sua função também vai ser a função de produção de proteínas. Então, vai acontecer a produção de proteínas no retículo endoplasmático rugoso e também vai haver o transporte de substâncias. Porque quando acontece a produção da proteína em cima de um desse retículo, essa proteína, essa cadeia de aminoácidos, acaba penetrando dentro dessa organela. Lá ela é empacotada e lançada para uma outra organela chamada de complexo de Golgi, que daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Então, o retículo rugoso ele é importante demais para a produção de proteínas que irão ser secretadas da célula. Então, eu tenho os ribossomos que fazem proteína e também tenho os retículos rugosos que também participam do processo de formação de proteínas. Então, aqui existe uma expressão que é o seguinte: quando a célula produz muita proteína, então é uma célula que tem muitos ribossomos, possivelmente é uma célula que possui muito retículo endoplasmático rugoso. Então, toda vez que você vê numa prova, vê numa situação que determinada célula possui muitas proteínas, sintetiza muitas proteínas, então você deduz que é porque ela tem muitas organelas de retículo endoplasmático rugoso. O irmão dele é o retículo endoplasmático não granuloso ou liso, que no caso é praticamente a mesma organela, sendo que não possui ribossomos aderidos em sua membrana. A sua função é sintetizar ácidos graxos, fosfolipídios e esteroides. Esteroides aí são hormônios sexuais, então é uma organela que vai estar participando desse processo de produção de substâncias. É uma organela que vai ser rica em células do fígado, vai ser rica em gônadas justamente porque vai estar produzindo aí esteroides. E também ela é rica, galera, em células musculares. O retículo endoplasmático liso, que recebe outro nome em células musculares, são importantes demais para armazenar cálcio. E o cálcio ele é importante demais para a contração muscular. O cálcio ele acaba auxiliando lá na contração muscular, fornecendo aí uma ajuda à actina e à miosina, que são proteínas que se deslizam para poder acontecer a contração muscular. Então, o retículo endoplasmático liso das células musculares armazenam cálcio. Então, acaba sendo uma função aí diferencial e muito importante, ok? Próxima organela é o complexo de Golgi. É uma organela que ela também está relacionada à produção de proteínas, mas ela não está na questão de participar de processo de tradução. Ela está apenas na função de pegar aquela proteína que foi produzida lá no retículo rugoso, pegar essa proteína que chega até ela e lançar essa proteína para fora da célula, ou seja, exportar essa proteína para fora da célula. Não é à toa que o complexo de Golgi tem a função de secreção celular. Só que existe um diferencialzinho. As proteínas que são produzidas lá no retículo rugoso, olha só aqui a imagem, partem do retículo rugoso através de vesículas para o complexo de Golgi. Essa parte que fica virada para o retículo rugoso é chamada de fase cis,
e a fase que fica ligada para a membrana de fase trans. Entra aqui na vesícula, aqui dentro, gente, é importante que você saiba que acontece um processo chamado de glicosilação. A glicosilação é um processo de acabamento da proteína. É adicionado uma molécula de glicose para poder formar aí o que chamamos de glicoproteínas e ter uma função ainda mais especial, até que acontece a secreção celular, ok? Além dessa função, antes de eu falar outras funções, é importante que você saiba que na célula vegetal vai receber outros nomes, vai ser o Golgiossomos ou Dictissomos, que são organelas relacionadas ao complexo de Golgi, é a mesma coisa. São células com grande quantidade de, no caso, o pâncreas, glândulas endócrinas, são células que vão ser ricas em complexo de Golgi. E o complexo de Golgi também vai estar relacionado à questão da formação do acrossomo. Acrossomo é uma estrutura membranosa rica em enzimas ácidas que forma a cabeça do espermatozoide para auxiliar no processo de fecundação. Então, o complexo de Golgi ele vai ser importante na formação dessa estrutura, ok? Mas existe uma outra organela que o complexo de Golgi forma, que são os lisossomos. O complexo de Golgi é importante para a produção do lisossomo, que é uma outra organela que eu vou comentar agora. O lisossomo é uma organela tão importante, cara, que sem ela eu acho que a célula morria, né? Porque ela faz a digestão intracelular, ou seja, ela digere tanto moléculas internas como moléculas externas. Então a função dos lisossomos é elaborar o processo de digestão intracelular. Isso porque os lisossomos são ricos, os lisossomos são ricos em enzimas ácidas. Vai ter nucleases, que vai estar digerindo DNA, RNA, vai ter proteases, que vai estar digerindo aí proteínas, vai ter também lipases, vai ter mais de 50 enzimas dentro dos lisossomos. Sem contar que a sua membrana ela é permeável a íons de hidrogênio, a íons de cloro, que formam o ácido clorídrico. Então existe ácido clorídrico dentro dos lisossomos, o que auxilia ainda mais no processo de degradação de alguma molécula. Aqui essa imagem está demonstrando para você um processo onde a célula engloba uma partícula e os lisossomos eles vão atuar na digestão dessa substância. Você talvez viu em livros o que chamamos de lisossomos primários e lisossomos secundários. É a mesma coisa, não são tipos de lisossomos, é porque assim, o lisossomo quando ele é produzido, a gente chama de lisossomos primários. Agora quando o lisossomo ele acaba se aderindo ao fagossomo é aquela molécula que entrou por fagocitose. Quando o lisossomo acaba se aderindo ao fagossomo, a gente chama de lisossomo secundário, ou vacúolo digestivo, que é onde vai acontecer a digestão celular, onde vai formar lá uma membrana, as enzimas vão estar aí produzindo, as enzimas vão estar sendo liberadas do lisossomo para poder acontecer a digestão intracelular. Olha só, eu tenho a heterofagia, que é quando acontece a digestão de partículas que entram dentro da célula. Então o lisossomo ele vem, faz esse processo de heterofagia e em seguida faz um processo chamado de plasmocitose, que é quando joga para fora os resíduos dessa digestão. E tem também a autofagia. A autofagia é quando os lisossomos eles digerem organelas que não estão mais funcionando. No caso, mitocôndrias que deixam de funcionar, o lisossomo vai lá e acaba digerindo essas moléculas. Então, o lisossomo está presente na heterofagia e na autofagia. O irmão do lisossomos é os peroxissomos. Peroxissomos é uma organela semelhante aos lisossomos, só que não vai estar atuando na digestão intracelular, vai estar atuando na questão da desintoxicação celular. Isso porque é uma organela membranosa e ela vai ter enzimas oxidases, onde vão estar auxiliando aí na oxidação de ácidos graxos. Então é uma organela que participa da oxidação de ácidos graxos. Isso acaba sendo muito importante para o processo de respiração celular. E é rica também em catalase, que são enzimas que degradam o peróxido de hidrogênio, que no caso é água oxigenada. Isso aqui, gente, é o seguinte, o peróxido de hidrogênio ele é um produto, ele é um resíduo do metabolismo que acontece dentro da célula e é muito tóxico, então ele precisa ser degradado. Então quem faz essa degradação são os peroxissomos, que quebram aí esse H2O2
e transformam em água e oxigênio. Então os peroxissomos são fundamentais para o processo de desintoxicação celular. Mitocôndria, já estamos chegando aqui no final da minha aula. Mitocôndria é uma organela que para ela precisaria de uma aula de 1 hora para falar da mitocôndria. A mitocôndria é a organela que faz a respiração celular. Já foi me perguntado se dentro de uma célula só possui uma mitocôndria. Cuidado, dentro de uma célula possui diversas mitocôndrias. Quanto mais a célula necessita de energia, mais mitocôndrias ela vai possuir. Exemplo, células musculares são ricas em mitocôndria. Então, mitocôndria é uma organela que faz o processo de respiração celular. Para você que não lembra o que é o processo de respiração celular, é o processo de produção de ATP. Dentro da mitocôndria acontece 2 fases da respiração celular. Acontece o ciclo de Krebs, que ocorre na matriz mitocondrial, e acontece a cadeia respiratória, que acontece nas membranas, né? Então, essa organela é fundamental para o processo de síntese de ATP. É importante que você saiba que essa organela ela tem DNA, tem RNA, tem ribossomos, é uma organela bem autônoma. Isso porque, de acordo com a hipótese simbiótica, diz que as mitocôndrias, há muito tempo atrás, eram bactérias que entraram dentro da célula eucarionte, acabaram se associando com a célula eucarionte, e, portanto, é uma organela bem autônoma que sofre autoduplicação, e a sua origem, todos nós temos origem, a nossa mitocôndria é de origem materna. Isso porque durante a fecundação, o gameta masculino ele perde as suas mitocôndrias durante o processo de fecundação, então, portanto, as nossas mitocôndrias são de origem materna, ok? E para terminar aqui a minha aula, como eu falei que eu ia falar um pouco sobre vegetais, só a questão de plastos. As células eucarionte animal não possuem plastos. Plastos são estruturas relacionadas principalmente ao processo de fotossíntese. Temos aqui os plastos e tem diversos tipos de plastos. Tem os leucoplastos, tem os cloroplastos e os cromoplastos. Eles praticamente são que nem mitocôndrias, mas só que não fazem processo de respiração celular. Os cromoplastos vão dar coloração às células, ou melhor, os cloroplastos vão participar do processo de fotossíntese. Os cromoplastos vão ser importantes para a coloração dos vegetais, e os leucoplastos são importantes para armazenar amido, armazenar glicose, armazenar lipídio, armazenar água. Os leucoplastos são organelas de armazenamento. Então, gente, plastos, organelas presentes em vegetais. Então, espero que você tenha gostado, espero que você tenha aí visto que cada organela tem a sua função, tem as suas características. Se você gostou, dá o like, comenta, compartilha, espero ter ajudado. Gente, valeu e foi bom e até a próxima!